mesmo, uma empresa que oferece proteção veicular tem sido alvo de muitas reclamações pela internet. Clientes da Protege Rio dizem que o estabelecimento mudou de nome após denúncias de golpes. Quem traz essa história completa pra gente é Rafaela Cascardo. Bom dia, Rafaela. Oi, Bianca, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do CBN Rio. Inclusive, uma sugestão dada pelo nosso ouvinte, o garçom Roberto Wagner, ele que é uma das vítimas dessa empresa, Bianca, essa empresa da Protege Rio, né? Ela que mudou de nome após essas denúncias de golpes e já coleciona aí muitas reclamações pela internet. Antes, essa empresa se chamava Brasil Protege. Apesar de ter 2 CNPJs diferentes, essas 2 empresas seriam do mesmo dono. E o pior de tudo isso é que o estabelecimento não tem autorização da SUSEP, que é responsável por regular o mercado de seguros. O órgão disse que a empresa, que é de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio, funciona de forma irregular. Um dos clientes, que preferiu não ter a identidade revelada, teve o carro roubado no fim de 2017. Num dos contatos com a empresa, ele disse que foi informado pela própria atendente de que o prazo inicial do ressarcimento não seria cumprido. Eu fui assaltado no finalzinho de 2017. Eles me informaram que eu deveria ir em uma das lojas deles, entregar a documentação. Sendo que no contrato deles, eles dão um prazo de 2 meses, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, né? Eu entrei em contato com eles. Eu queria saber como é que vai ser o processo e tal. E logo a atendente deles, muito rude, falou: se eu fosse você, não teria experiência, não teria esperança de receber logo agora não, hein? Pois é. Então, a própria atendente aí falando isso para o nosso ouvinte, e em maio do ano passado, a empresa entrou em contato com ele, né, depois de alguns meses aí nessa negociação, nessa cobrança, falando que iria fazer o pagamento, mas isso não aconteceu. Finalzinho de maio, a menina me mandou uma mensagem: olha só, a gente vai marcar a sua data de pagamento e tal, você pode vir aqui até a nossa central, que fica no centro de Campo Grande, né? Ia começar a ser pago em junho, né? Sendo que chegou junho, chegou julho, chegou agosto, chegou setembro, e eles não cumpriram nenhuma dessas parcelas. Não pagaram nenhuma das parcelas. E eu ligando lá todos os meses. Nossa senhora, só enrolando, né, a tal empresa. Dando novos prazos que também não eram cumpridos. Isso não aconteceu só com esse nosso ouvinte, não. Teve um outro caso também, o garçom Roberto Wagner, que passou pelo mesmo problema. Ele teve o carro assaltado no início do ano passado e conta pra gente também esse imbróglio aí envolvendo a cobrança do ressarcimento. Passaram de 3 meses, eu liguei pra lá, eles disseram que teria que ficar mais um mês. Passou 4 meses. Depois de 4 meses, eu comecei a ligar, perturbar, toda hora ligando. Até que um dia eles retornaram, me deram um e-mail, passaram um e-mail para mim, dando a relação de documento. Continuei ligando e nunca me pagavam. Até que um dia, de tanto eu ligar todo dia. De tanto eu ligar, a moça me falou o seguinte: você vai receber, mas só que você não vai receber integral, você vai receber parcelado. E você espere o chamado do seu Aristide. Eles acham que podem pagar do jeito que eles querem. E o pior de tudo, Bianca, é que esse ouvinte especificamente, que foi inclusive que entrou em contato com a gente falando sobre essa empresa, depois de tanto insistir, né, como ele mesmo disse agora, de tanto ligar meses e meses repetidamente, a empresa até entrou em contato com ele, oferecendo um acordo. Mas o acordo é um absurdo, né? E além de ter oferecido um acordo que não é cabível, não cumpriu o acordo. Vamos ouvir. Vamos entender que acordo é esse. Ele queria que eu comprasse um carro no meu nome e desse o carnê para ele pagar. Olha só que absurdo. Pois bem, fizemos um acordo de ele parcelar eu falei para ele que ele podia parcelar em 2 vezes. Ele falou que não ia parcelar em 2 vezes, que queria mais vezes. E ficamos acordados, sem nada assinado, sem nada escrito, só verbalmente. Eles depositaram... A gente está falando de fraudes denunciadas por motoristas numa empresa que oferece proteção veicular, uma espécie de seguro. Se chama Protege Rio.
Isso, mas o ouvinte que estiver ouvindo agora a gente, ele pode também encontrar essa empresa com o nome de Brasil Protege. São 2 CNPJs diferentes que poderiam, que seriam do mesmo dono. Então, 2 empresas aí que os ouvintes estão relatando esse golpe. Falando um pouco do prejuízo financeiro, Bianca, esse último ouvinte que a gente trouxe aqui a história, ele faz parte dessa empresa desde 2013, pagando uma mensalidade de cerca de R$220, ou seja, de 2013 até o ano passado, um gasto de R$13.200 para ter uma proteção que ele não teve. Né? E pelo Facebook é possível encontrar 2 páginas, uma de cada empresa. A da Brasil Protege tem cerca de 430 curtidas, pelo menos 19 relatos de problemas, todos eles falando que as pessoas não tiveram aí o ressarcimento. Um outro perfil com o nome da Protege Rio mostra publicações a partir de outubro do ano passado, quando a empresa teria então mudado de nome. Já o Reclame Aqui registra 23 reclamações, nenhuma foi respondida e a empresa é considerada não recomendada pelo site. E aí a gente foi a fundo ver a reputação dessa empresa também com o Ministério Público do Rio, que disse que uma ação civil pública foi ajuizada em julho do ano passado. O MP pede que a empresa seja condenada a várias coisas. A gente vai falar aqui cada uma. A não comercializar qualquer contrato de seguro até se regularizar com a SUSEP, já que não é regularizada atualmente. E, além disso, há outros 4 pedidos de condenação. São eles: para que a empresa realize o pagamento das indenizações devidas aos consumidores, inclusive esses nossos ouvintes, devolva toda a quantia paga com correção monetária a todos esses clientes, caso não consiga a autorização da SUSEP, indenize os consumidores pelos danos materiais e morais sofridos e repare também os danos morais coletivos causados aos consumidores, depositando o valor mínimo de R$1 milhão em fundos públicos. Isso é o que o Ministério Público pediu, mas ainda não tem uma decisão da Justiça. Não, ainda não. E o Tribunal de Justiça disse que a próxima audiência do caso está prevista para o dia 28 de março. A Clube de Benefícios não foi localizada, Bianca simplesmente não conseguiu o contato dessa empresa e as outras não comentaram o assunto. Ok. Bom, a gente vai continuar nesse assunto. Rafaela, você pode até ficar aqui se você tiver dúvidas também, já que você se aprofundou nessa história, né? Conversando com Ronaldo Vilela, ele é diretor executivo do Sindicato das Seguradoras do Rio e do Espírito Santo. Muito bom dia, Ronaldo, como vai? Bom dia, Bianca. Bom, o sindicato já recebeu também denúncias desse tipo sobre essa empresa específica ou sobre outras empresas. O que se tem de um levantamento feito por vocês? Não, normalmente esses problemas não vêm até o sindicato. Então, o que acontece essa matéria de vocês, ela retrata bem o quadro da situação em que essas associações e cooperativas operam. Quer dizer, elas são totalmente irregulares, pelas matérias, pelas entrevistas dos ouvintes, é possível ver que não há um contrato entre essas associações e as pessoas, que aliás são associados, não tem nenhuma relação contratual. O fato, inclusive, de serem associados tira deles qualquer direito perante o Código de Defesa do Consumidor, porque eles não são consumidores nessa relação com as associações, eles são associados. Esses depoimentos de pessoas lesadas mostram claramente que não há um contrato, volto a repetir, entre essas associações e os seus associados. Ou seja, nós vimos na reportagem que as situações são negociadas de maneira peculiar, ou seja, elas são negociadas com cada pessoa, em cada circunstância, dependendo das condições financeiras, porque o não pagamento indica uma fragilidade financeira da associação. A associação funciona de maneira totalmente irregular. Esses casos que vêm à tona, infelizmente, são esporádicos, mas esse problema ele deve existir com grande frequência, dada a fragilidade com que operam essas associações, fragilidade do ponto de vista financeiro. Essas associações, ao contrário das seguradoras, elas não têm autorização do governo para funcionar. E como é que funcionam então, Ronaldo?
Funcionam porque, primeiro, as pessoas têm que ter informações. Hoje, à medida que esses problemas vão surgindo, vêm à tona, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque a pessoa que adere a um plano desse de associação precisa se informar sobre as garantias que tem. E pelo que nós estamos vendo nessa matéria, não há garantia nenhuma, né? Porque eu volto a dizer, essas associações não têm autorização, elas inclusive têm um problema muito sério, que elas lidam com poupança popular. Banco, por exemplo, lida com poupança popular e é regulado pelo Banco Central. Seguradora lida com poupança popular e é regulada e fiscalizada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão do Ministério da Fazenda. Ou seja, lidar com poupança popular é acumular valores das pessoas para no futuro, quando ocorrer um fato previsto no contrato, ressarcir as pessoas de prejuízos. Então, inclusive tem uma lei federal que trata desse assunto, sobre o que uma empresa deve fazer quando lida com poupança popular. Uhum. Agora, o que acontece, você falou em fragilidade financeira, né? As pessoas também buscam esse tipo de empresa e não optam pela seguradora, né, formalizada, por causa também da fragilidade econômica dessas pessoas. Elas procuram um valor abaixo, um valor mais acessível, só que depois acabam acumulando prejuízo. A Rafaela, que conversou com alguns motoristas, com os nossos ouvintes, tem também uma pergunta a te fazer. Inclusive eu queria entender assim como que o consumidor, né, o motorista, ele pode identificar o que é uma cooperativa e o que é uma seguradora, porque no caso da Protege Rio, o que eu conversei com outros motoristas até que não estão aqui na matéria, mas que eu conversei, é que tem sim um contrato, inclusive esse contrato inicial prevê o pagamento dentro de 30 dias, podendo ser prorrogado esse ressarcimento para 2 meses, ou seja, o total aí de 3 meses seria o processo que a empresa promete para fazer essa indenização. Eles assinariam esse contrato sabendo disso, né? Sim. Então, mas o que eu percebi conversando com os motoristas é que muitos não sabem a diferença entre de fato um seguro e uma cooperativa. Então contratam esse serviço de cooperativa achando que estão contratando um seguro. Então eu queria entender como que o consumidor, o motorista, pode identificar o que é uma cooperativa, o que é um seguro, e inclusive essa questão da apólice, né? Receber depois também, porque no caso até do próprio seguro, o motorista acaba às vezes recebendo depois. Isso é seguro para o motorista ou não? Ronaldo, eu vou também incluir o nosso especialista em direito do consumidor, que já está aqui no estúdio para conversar com a gente até sobre outros assuntos. Hoje é dia de Momento Proteste aqui no estúdio da CBN. Então eu vou incluir aqui logo com vinhetinha e tudo, Laerte Afonso. Vamos lá? Momento Proteste na CBN. Henrique Lian, bom dia, tudo bem? Bom, a Rafaela mencionou um detalhe importante, que é com relação ao prazo em que essas associações pagam as indenizações. Geralmente isso vai de 60 a 90 dias. Por exemplo, no caso da proteção veicular, se o veículo é acima de um determinado valor, o prazo para pagamento chega a 90 dias. As seguradoras hoje, a maioria das seguradoras, no caso do seguro de automóvel, elas estão pagando as indenizações em 7 dias. Então, essa pessoa que fez esse contrato com a associação, ela fica no mínimo 90 dias quando recebe. Então, esse é um aspecto importante. Ou seja, essas associações, elas não constituem nenhuma reserva que vai garantir o associado de receber o que tem direito no futuro. Elas não têm nenhuma fiscalização do poder público. Elas contrariam várias normas legais. Eu citei o caso da poupança popular. Sim. No Código Civil contrariam, porque elas são associações, pelo Código Civil a associação não pode exercer atividade econômica, enfim. A contrariedade ao ordenamento legal é total, não é? Quer dizer, essa fragilidade que eu citei é exatamente pela falta de que elas não têm nenhum sistema de garantia financeira para honrar os compromissos assumidos, né? Então, o que nós
ouvimos, esse relato que nós vimos de pessoas lesadas, demonstram claramente a fragilidade desse sistema. Foi mencionado também a questão do preço. Acontece o seguinte, tem a não é? E fazer uma boa pesquisa, uma pesquisa de desktop, se ele está contratando com uma seguradora ou com uma associação, uma cooperativa que oferece proteção veicular. Não é um seguro. Não é um seguro. Outras pistas de saber que não é um seguro. Ele não emite uma pólice, ele não tem um prêmio, as coberturas são muito limitadas, normalmente é furto e roubo de veículos, não tem, por exemplo, a cobertura contra terceiros, se você sofrer um acidente, bater em alguém, machucar alguém, né? Então as coberturas são muito limitadas e este contrato é muito sumário. Existe sim um contrato, senão essas empresas também correriam o risco de não receber do consumidor. Bom, acabou não se prevenindo, não pesquisou direito, achou que era um seguro e não é, porque é um modelo tão insustentável que se prevê a quebra desses negócios em sequência, seja por ações individuais ou por intervenção do Ministério Público, e quando uma empresa dessas quebra, quem vai receber são os primeiros credores, né, que entraram com ação contra a empresa, se é que alguém no final vai receber. Agora, para entrar com essa ação tem que reunir as provas, né? No caso dos nossos ouvintes, que provas seriam? Por exemplo, um que recebeu até a informação de uma atendente de que não havia previsão para o pagamento. Exato, então a prova documental é muito importante, se ele recebeu a cópia desse contrato, falando desses prazos que foram citados. Quando ele faz um contato telefônico com esse call center, é bom que ele grave, que ligue do próprio celular e grave. Eventos, boa tarde. Boa tarde. É a Regiane? Priscila. Oi, Priscila. Priscila, boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô aguardando o pagamento da restituição do meu carro, que foi roubado e tal. Eu queria saber como é que anda o processo dos pagamentos e tal, se você tem alguma novidade. É porque ninguém entrou em contato comigo. Então, Rafael, não temos nenhuma novidade por enquanto, está na mesma posição que foi passada por seu da última vez. No momento, se encontra em recesso. Só retorna no final da semana que vem mesmo. Entendi. No início de janeiro, então, que você fala, né? Isso. Entendi. É porque não entraram em contato. Pô, meu carro já fez 1 ano já, desde o roubo, entendeu? Pô, ninguém entrou em contato e tal. É uma situação muito complicada. É porque realmente agora no momento está de recesso mesmo, não está tendo nada. Nada está sendo liberado. Entendi. Mas é o que? Vocês vão entrar em contato? Como é que vai ser? Sim, a gente tendo a data, a gente faz contato, mas o senhor pode ligar também. Entendi. Não, então beleza. Então, mas eu não entendi. A Brasil Protege agora é Protege Rio? Mudou o nome? Eu não entendi muito bem. Foi mudado. Entendi. Não, tá bom então. Então retorna a ligação. Obrigado. Tá bom? Nada. Tchau. Boa tarde. Se fosse uma seguradora, por lei, essa ligação seria gravada e o juiz da causa poderia pedir a gravação. Como não é um negócio à beira da legalidade ou da ilegalidade, provavelmente não vai se conseguir gravação nenhuma. E provas testemunhais, se tinha alguém com ele quando ele foi fazer a contratação, o que foi dito, quando ele foi reclamar, quando se ofereceu um acordo a ele, seja por telefone ou seja pessoalmente. Ok, bom, é um negócio muito frágil, você está vendo, você está ouvindo, ouvinte do CBN Rio. Fica a orientação, fica a dica, né, para você pesquisar muito e optar por seguradoras na hora de buscar proteção para o seu veículo. Eu agradeço.